É ótimo estar aqui hoje para falar sobre o futuro. Há muitos anos que falo sobre o futuro e há 7 anos escrevi um livro chamado Tecnologia versus Humanidade. Parece que foi ontem, porque agora estamos nesta junção, onde basicamente quase tudo se torna possível. E eu diria que isso é o céu e o inferno. Quer dizer, se tudo é possível, o que é que escolhemos? Fiz um filme em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em plena Covid, chamado The Good Future. Pode vê-lo em thegoodfuturefilm.com. Fala sobre a forma como podemos criar juntos um futuro que seja realmente bom. O direito a viver, o direito a ter filhos, o direito a trabalhar, não o direito a ter 3 carros a esse nível. Está bem? Quando fiz o filme, os meus próprios filhos, hoje com 28 e 33 anos, disseram: está a brincar. Não há um bom futuro. O que é que estão a dizer sobre um bom futuro, certo? Temos guerras que se arrastam há muito tempo. Agora já cá estão. Temos a IA a tirar-nos os empregos. 71% dos americanos pensam que a IA será o fim do mundo quando chegar. Seria de esperar que os europeus pensassem da mesma forma. Por isso, gostaria de vos mostrar primeiro o que poderá ser o futuro não bom, o futuro mau. E temos muitas estatísticas sobre este assunto que mostram qual é o problema. Por exemplo, o que este gráfico mostra é que estamos a gastar mais em despesas militares e em tudo o resto, incluindo, claro, subsídios para combustíveis fósseis, do que em financiamento climático, uma fração. Precisamos de gastar 9 bilhões por ano para resolver o problema do clima. Este é o valor que gastamos efetivamente. Quando olhamos para este gráfico, a situação é ainda pior. Estamos a ir muito bem na Europa e na América, mas olhem para o resto do mundo. Não, isso não está a acontecer. Se não os conseguirmos acompanhar, não chegaremos lá de todo. Aqui vemos a computação em nuvem, a inteligência artificial a causar mais emissões do que os aviões. Por isso, se estivermos no negócio da computação em nuvem e voarmos muito, estamos em grandes apuros. E esta curva é ainda pior. A democracia está em declínio. Porque essa é uma pergunta difícil. Voltarei a esse assunto num segundo, mas é evidente que estamos a ficar mais distantes uns dos outros. E a questão da confiança surge. E o que é que as redes sociais fizeram pela democracia? Nada de bom. Essa é a parte má. Agora, aqui está a parte boa. Consegue decidir por si próprio? Já estamos a separar o crescimento do PIB das emissões. É claro que esse é o objetivo. Não podemos parar de crescer, de fato. Quero dizer, a ideia do decrescimento é difícil. Temos este gráfico que mostra que a indústria verde, o futuro verde, está a tornar-se um negócio. O maior negócio desde a invenção do combustível fóssil e do motor a gás está a tornar-se um negócio e não apenas um investimento. Temos este gráfico que mostra os compromissos para a fusão nuclear. Muitas pessoas estão hesitantes em relação a isto. Penso que em 10, 15 anos será o fim das restrições energéticas. Pensem nisso. A IA é suposto aumentar o PIB em 17 bilhões. É essa a promessa, claro, das empresas de IA. Enfim, estatísticas positivas, estatísticas negativas. Em quais é que se acredita? Kevin Kelly, futurista, diz que devemos ser otimistas. Não porque os nossos problemas são menores, mas porque temos mais capacidade para os resolver. É importante lembrarmos-nos disto. Temos muitos problemas, mas temos uma enorme capacidade. Mas o problema é o seguinte: temos capacidade científica e tecnológica e temos dinheiro, como ficou provado com a Covid. Quando o dinheiro é necessário, usamos o dinheiro. Mas o que está a faltar é a capacidade de mudar o que queremos. Porque, no fundo, o que está em causa não é o facto de não o conseguirmos fazer, é o facto de termos decidido não o fazer. É esse o problema das alterações climáticas e é esse o problema, claro, da IA. A OpenAI, a empresa Blade Runner, como lhe chamo, decidiu que a IA é o objetivo e decidiu isso para a humanidade. Parece ser um bom negócio. E por detrás de tudo isso está a questão do que valorizamos, do que queremos. Quer dizer, a IA é claramente a maior mudança no mundo dos negócios desde a imprensa, desde o fogo, talvez. Como as pessoas estão sempre a dizer, muda tudo. Já existe há muito tempo, mas estamos a olhar para isto e, subjacente a todas estas coisas, estão as revoluções que obviamente não conhecemos muito bem. A primeira é a revolução tecnológica, a revolução digital, que agora é sobretudo a IA,
a revolução da sustentabilidade. 100x de tecnologia, de fato, são mais ou menos a mesma coisa. Big Blue, não IBM, e Big Green. Andam juntas. Uma gera a outra, por assim dizer. Mas se vamos realmente mudar para fontes sustentáveis, e estamos a falar de uma mudança que é muito maior do que mudar para uma base de dados, ou para a nuvem, ou para o telemóvel. A última grande mudança é a revolução dos objetivos. As pessoas que estão agora a chegar ao poder, os millennials, a geração Y, com cerca de 25 a 40 anos, querem coisas diferentes. O que a minha geração queria? Prosperidade, crescimento, fazer melhor, enriquecimento, e isso funcionou. Mas continuamos a insistir no crescimento, mas, de um modo geral, o crescimento ilimitado é bastante difícil. O objetivo principal é fazer com que isto funcione. IA, também precisamos de IA. Inteligência humana, porque há aqui muitas coisas que não compreendemos. A máquina não compreende a informação suave, né, o conhecimento tácito, nada disso, não há senso comum. A máquina não sabe o que é um valor, o que é um sentimento, o que se sente. Ela sabe como simular. Mas se queremos algo real, não é uma simulação. Foi o que aconteceu com o metaverso e depois descobrimos que gostamos da vida real. E aqui, claro, a IA está a impulsionar a sustentabilidade, claramente. Quando tivermos melhores dados, todas estas coisas, podemos impulsionar isso, mas também precisamos de inteligência humana para estabelecer prioridades, para colocar o nosso dinheiro no sítio certo, para eliminar os 6 bilhões de dólares de subsídios aos combustíveis fósseis por ano. Consegue imaginar? Estamos a gastar 6 bilhões para nos matarmos por ano. É um feito e tanto. E por que é que fazemos isso? Porque o petróleo e o gás fazem 2 bilhões de dólares de lucro todos os dias. E para onde é que esse dinheiro vai? Vai para os que tomam as decisões. Vai para os nossos fundos de risco. Portanto, seja como for, humana, inteligência humana, a última, claro, tem tudo a ver com o objetivo humano, tentar descobrir o que se segue, qual o caminho a seguir. Portanto, o primeiro desafio, estamos a passar da economia para o planeta, como prioridade. Podem pensar que isso é óbvio, mas não é. Se estamos a falar de emergência climática, ainda não vimos nada, como diz a canção. Se vives no Reino Unido, Extinction Rebellion, pensa nisso vezes 1000, é o nosso futuro. E muito mais depressa do que pensamos. A segunda é esta. Estamos a mudar para uma nova forma de capitalismo. Quero dizer, existe algo como o capitalismo sustentável? Não sei. A seguir a nossa política, mudar de um único foco no lucro e crescimento para as pessoas, planeta, objetivo, prosperidade. John Elkington tem 20 anos. Mas está finalmente a acontecer. As bolsas de valores estão a acordar para isso. Estamos a mudar de humanos a fazer rotinas para máquinas a fazer rotinas. Isso é enorme, não aqui em França ou na Suíça, onde vivo. Não fazemos assim tantas rotinas, mas pensemos no Brasil, Indonésia, Índia, milhões de pessoas a fazer engenharia na Índia. 1 milhão de engenheiros por ano saem da faculdade para fazer trabalhos de rotina, na sua maioria. Centros de atendimento telefônico para 1 milhão de pessoas. Isso é trabalho de rotina. O que é que vai acontecer lá? Portanto, grandes mudanças, grandes oportunidades. E claramente o que está a acontecer aqui é que temos de pensar na IA como uma tecnologia de objetivo geral. E a imprensa demorou cerca de 200 anos a arrancar. Mudou a religião, mudou a igreja, mudou o mundo, mudou tudo. 200 anos. Quanto tempo é que isto vai demorar? 2 anos agora e ainda estamos no início. Mais uma vez, ainda não viram nada. O que vamos ver aqui, a tecnologia de uso geral e a IA são a plataforma. Tal como antes, a computação em nuvem era a plataforma, ou o telemóvel era a plataforma, ou as aplicações, e agora a IA é a plataforma. Trata-se de uma grande mudança em termos do rumo que estamos a tomar e do que estamos a fazer com ela. Utilizo o símbolo da CAVA, cognificação, tornar as coisas inteligentes. Augmentação, aumentarmos-nos a nós próprios. Virtualização, que é sobretudo a realidade virtual, os óculos e assim por diante. E só no topo, a automação. Todas estas 4 coisas estão a descolar ao mesmo tempo. Portanto, isso tem o potencial de criar um bom futuro. Quero dizer, se eu puder pedir uma resposta ao robot, qual é a diferença em relação à pesquisa do Google, por exemplo? Bem, com a pesquisa do Google, não recebo uma resposta. Tenho de dar uma resposta. Leio 10 coisas e digo, é a resposta ou não. Uma resposta. Quem é o responsável por isso?
é a pessoa que clica mais ou quem paga mais publicidade. Figura 1, o que vês agora? Vejo uma maçã vermelha num prato no centro da mesa, um escorredor com chávenas e um prato, e o utilizador de pé com a mão sobre a mesa. Ok, a próxima coisa que ele vai dizer é que não, eu não posso fazer isso. Lembram-se do filme? Agora, os robôs humanoides, assistentes digitais, software, robôs humanoides, hardware. Daqui a 3 anos, a maioria de nós terá um assistente digital em qualquer formato. Por isso, se trabalharmos num hospital, podemos ter um robô a levantar pessoas da banheira e assim por diante. É uma espécie de progressão em relação ao que temos atualmente, que são assistentes inteligentes de IA, melhor software, já não é estúpido. Penso que a maior parte do valor está aqui. É só fazer coisas que realmente funcionam. Depois, temos uma inteligência artificial mais alargada. E, finalmente, o objetivo declarado da Microsoft e da IA aberta de construir máquinas geralmente inteligentes. Ora, isto, na minha opinião, é uma verdadeira loucura. Explicarei num segundo. Segundo a Thomson Reuters, vamos ver todos os profissionais a terem um assistente pessoal nos próximos 3 anos. Advogados, médicos, dentistas, pessoal dos seguros. Parece-me bastante provável. Um copiloto. Quero dizer, é isso que a Microsoft quer, certo? Mas basicamente toda a gente vai fazer copilotos. E fará sentido que eu possa falar com uma versão mais inteligente da Siri. É provavelmente o que vai acontecer na próxima semana, no evento da Apple. E aqui temos Sam Altman. A próxima mudança da IA vai centrar-se na mais impressionante das capacidades humanas. A capacidade de pensar, criar, compreender e raciocinar. Por que é que havemos de fazer isso? Deixem-me fazer esta pergunta. Parece-me uma tolice. Em primeiro lugar, não pode ser feito para já. Nem sequer temos o poder de computação em escala, certo? E em segundo lugar, parece-me um desejo de morte. Vou ser a segunda inteligência inteligente do mundo? Não. Eu gostaria de continuar a ser a primeira inteligência inteligente e usar essas máquinas como uma ferramenta, não como um deus. Como eu disse, ainda não viste nada. Os números do The Economist de ontem. Ali está o Mistral, parece que tem algum dinheiro, isso é bom. Não são 60, são 6 bilhões, mas enfim, muito dinheiro. Esta é a maior angariação de dinheiro de sempre na história da tecnologia. E por quê? Porque muda todo o ecossistema. Muda o que o mundo pode fazer e o caminho que estamos a seguir. A minha pergunta é: se vamos usar este dinheiro, estas empresas, essas tecnologias, para construir um bom futuro? Ou vamos construir um futuro rico? Bem, pode ser a mesma coisa, claro, para alguns de nós, mas vamos construir um bom futuro para 10 mil milhões de pessoas, ou apenas para aqueles 10% dos 10%? E o que é que isso significa exatamente? E quem é que manda? É o Antônio Guterres? Antônio Guterres? Quem é que diz qual é a coisa certa a fazer? Mas temos de refletir sobre isto. Caso contrário, acabamos aqui. Lembram-se disto? Blade Runner, o edifício Tyrell, no ano da IA aberta a governar o mundo. Por que a IA aberta decide qual é o futuro da humanidade? Não percebo. Só porque angariaram muito dinheiro? Ou porque o Sam é convincente? Deve haver uma resposta melhor do que isso. A tentação será enorme. Estamos a falar de trilhões. Não estamos a falar de pouco dinheiro. Estamos a falar do maior de sempre, como a invenção da indústria de combustíveis fósseis. Maior. Vamos precisar disto. Há 8 anos que ando a falar disto. Na altura chamei-lhe Conselho de Ética Digital. Isso é um bocado pomposo. Então inventei algo melhor. A Agência Internacional de Inteligência Artificial, a IAIA. E claro, a ONU gosta de criar novas agências, tal como a Comissão. Mas temos de pensar numa forma de regulamentar a parte superior e não a parte inferior. Como no caso da assistência inteligente, não precisamos de muita regulamentação. Não regulamos um martelo. Podemos matar alguém com um martelo ou construir uma casa, mas não há necessidade de regulamentar o martelo. Mas há uma necessidade de regulamentar um drone que pode matar por si só, o que alguns países têm feito recentemente. Temos de refletir sobre isso. Com a tecnologia, a questão já não é o que é possível, mas sim o que queremos.
Queres transferir o teu cérebro para a internet, tornar-te um ciborgue? Atualmente, isso não é possível. É caro, mas é possível fazê-lo daqui a 20, 30 anos, quando atingirmos a chamada singularidade. A questão é, o que é que vocês querem? O que é que os europeus querem? O que é que os americanos querem? Acho que no final, todos queremos a mesma coisa. Gostaríamos de continuar a ser humanos na maior parte das vezes. Há algumas exceções em Silicon Valley que querem ser sobre-humanos. Isso também é interessante, o transhumanismo, mas essas são grandes questões. Podemos confiar na tecnologia para dar respostas sobre o objetivo da vida? Bem, definitivamente não, porque a tecnologia não tem ética. Voltando à ficção científica, a tecnologia é moralmente neutra até a utilizarmos. Não quer saber quais são os nossos pensamentos sobre o amor ou qualquer uma dessas coisas efêmeras. Nem sequer sabe o que é isso. É um algoritmo. Se queremos que ele faça a coisa certa, então temos que fazer com que ele faça a coisa certa. Portanto, não se trata apenas de IA. É tudo o que vem depois da IA. A computação quântica, a fusão nuclear, engenharia genética, biologia sintética. Este é apenas um exemplo. Quem é o controle da missão? E a IA é o primeiro caso. Quando tivermos biologia sintética, podemos construir coisas novas a partir do nada, a partir de moléculas. Quem é que vai ser responsável por isso? E quem vai dizer se podemos alterar o nosso genoma para evitar o cancro ou para sermos um super soldado? Temos de estar em sintonia nesta matéria. E até a China vai querer estar na mesma página. Provaram-no quando colocaram a doutrina CRISPR-Cas9 na prisão há 6 anos. Esse foi um momento muito raro. Mas claramente, trata-se de a boa e velha palavra francesa telos. Não, isso é grego, estou a brincar. Telos, sabedoria, é uma palavra muito importante. Significa compreender o contexto, o significado. Mas nós vivemos aqui. Somos humanistas. Não quer dizer que os americanos não sejam humanistas, mas de qualquer forma, todos nós temos as nossas diferenças. Temos de nos pôr na mesma página. Voltando à agência. Antônio Guterres disse no outro dia que ou colaboramos ou perecemos. Ele estava a falar das alterações climáticas. Eu estou a falar de IA. Muita da IA não terá importância porque é apenas um software melhor. Portanto, é apenas um negócio. E é uma espécie de darwinismo. Como disse o diretor executivo da IBM, as pessoas são despedidas. É a realidade dos negócios. Ok, mas a um nível mais alargado, quem está no comando? Espero que não. Marc Andreessen? O maior investidor do mundo, de facto, que dirige um fundo no ZEUA. Ele escreveu uma coisa chamada Manifesto Tecno-Otimista. Tende o ler. Tudo é como se estivesse a levantar o cabelo. Tecno-otimista, libertário. Coisas de Milton Friedman. E ele diz lá, nenhum problema material, incluindo os causados pela tecnologia, pode ser resolvido com mais tecnologia. O quê? Quero dizer, será que eu ouvi bem? Ele também diz que se impedirmos que a IA seja implementada, estamos a matar pessoas. É o mesmo que assassínio. Se não implementarmos a IA para ajudar as pessoas. Sim, está bem. Isso é Silicon Valley. Milton Friedman, o objetivo do negócio é rentabilizar. Acho que isso pode ter sido verdade na altura. Mas se o fizermos hoje, morremos. É isso mesmo. Porque estamos no topo desta simples agenda. Detesto soar como um tecnicista utópico, mas o aumento da qualidade de vida que a IA pode proporcionar é extraordinário. A IA é a tecnologia mais profunda em que a humanidade está a trabalhar. Mais profunda do que o fogo ou a eletricidade. Como assim? Pode ajudar-nos a resolver problemas científicos muito difíceis que os humanos não são capazes de resolver sozinhos. Resolver as alterações climáticas não será particularmente difícil para um sistema como este. O potencial da IA para ajudar os cientistas a curar, prevenir e gerir todas as doenças neste século. Confio plenamente em ti. Jon Stewart, tens de ver isto no YouTube. É muito engraçado. Este é um ótimo resumo do que as pessoas estão a pensar. Tudo pode ser resolvido. Podemos resolver as alterações climáticas e o cancro, e tudo o que temos de fazer é assinalar a caixa e dizer, sim, IA, por favor. Não. Isso é uma falsa promessa. A tecnologia melhora as coisas, torna-as mais eficientes, torna-as possíveis. Não tem qualquer desejo de corrigir nada. Não é algo que tenha o seu próprio objetivo. Temos de lhe dar um objetivo. Temos de a levar a fazer o que está certo. Este gráfico mostra-nos o que as pessoas estão a pensar. Os chamados especialistas. A parte negativa
É tudo aquilo de que se fala atualmente: política, eleições, guerra, as consequências negativas da IA. Essa é a barra vermelha. E depois temos a barra amarela, as coisas boas: proteção, sustentabilidade, qualidade de vida, desempenho econômico. Uau, dizemos nós, como é que uma coisa pode ser tão boa e tão má? E como é que fazemos as nossas escolhas? Pode ser o céu, pode ser o inferno. Temos de descobrir juntos um caminho a seguir. Isso significa concentrarmos-nos nas coisas que são sobretudo o céu. Fazer com que isso funcione primeiro, né? O que normalmente é a parte mais complicada. Ai Weiwei, o famoso artista chinês, diz que está a tornar-se cada vez mais evidente que os avanços tecnológicos por si só não podem impulsionar a humanidade. Quero dizer, estamos aqui, num evento de tecnologia, certo? A tecnologia é a chave para que tudo isso aconteça, mas sozinha não fará nada para que as coisas boas aconteçam. É apenas uma ferramenta. Uma bomba nuclear, a IA, são apenas ferramentas maiores. Não precisamos apenas de grandes ferramentas. Reparem neste gráfico. Mostra-nos como a produtividade está a aumentar com a IA. Esta é a previsão para 5x. É espantoso. Se isso acontecer, imagina que podes trabalhar 5 vezes mais eficientemente. Todos os outros são despedidos. Não, estou a brincar. Suponho que podem ter mais tempo livre. Também precisamos de óptimas ferramentas, não apenas de óptimas ferramentas. Caso contrário, acabamos com esta curva aqui. Esta é a curva da produtividade. Esta é, de fato, a curva que se viu nos ENEA durante muito tempo. Produtividade em alta, produção em alta, salários a descer. Isso não é uma boa ideia. Podem pensar que é uma boa ideia, mas cria desigualdade, que cria crime, guerra e desastre. Basicamente. Queremos que essa curva também suba. O florescimento humano e não apenas ficar na mesma. Precisamos do que eu chamo de economia de pilha completa. A economia de pilha única é apenas o lucro. Isso está acabado. Podemos ver claramente que já está a atingir o seu pico em todo lado. Full stack significa 4 coisas: pessoas, planeta, objetivo, prosperidade. O melhor exemplo é a Meta. Está aqui alguém da Meta? Posso falar à vontade. Isso é bom. Se medirmos as empresas com base nos 4 Ps, a Meta é um ótimo exemplo. Não se está a sair muito bem com as pessoas? Sim. Planeta, talvez. Objetivo? Não. Prosperidade, sim. Não é uma média muito boa. Então, como é que a sua empresa se mede no futuro? Não se pode obter 10 em 10 para todas estas coisas. Um pouco mais alto seria bom. A empresa mais poderosa do mundo atualmente? Aramco, a companhia petrolífera da Arábia Saudita, 0,00010. Isso vai matar-nos. Eles estão a fazer o seu melhor para chegar a esse ponto. E é algo que está a acontecer. O que é que vamos fazer em relação a isto? Houve uma carta no ano passado a dizer que devíamos fazer uma pausa na IA. Eu enviei a carta. Mas agora estou a pensar que devia olhar para trás, para todas as atividades. Precisamos de fazer uma pausa no capitalismo. Precisamos de fazer uma pausa, andar depressa e partir coisas. É isso que estamos a ver agora na IA. E vamos quebrar muitas coisas. Portanto, à medida que entramos no futuro digital e tudo se está a tornar digital, esta é a mudança de paradigma desta ideia de lucro e crescimento para os 4 Ps. A questão vai passar a ser: o que é que queremos realmente? E como é que fazemos chegar esse dinheiro às pessoas do Sul, nos países em desenvolvimento? Como é que fazemos com que elas o utilizem? Porque se não o utilizarem, estamos acabados. Estamos acabados com as alterações climáticas, acabam-se as guerras. E temos de partilhar com eles. A COP de 18 disse que devíamos começar a pagar-lhes. Devíamos começar a pagar a Índia para não construir centrais de carvão. Essa lógica é óbvia, mas tentem explicar isso a um eleitor na Alemanha. Eu enviei dinheiro para a Índia. Isto está a reiniciar a nossa economia. É a maior oportunidade de sempre. Temos de nos afastar deste pensamento único. E também está a reiniciar o que acontece com a confiança. As redes sociais já destruíram a confiança nos média porque as redes sociais não são média, são um algoritmo. É um robot. E como resultado, o que é que temos? A carta mostrada anteriormente. Continuamos com isso. Ninguém vai deixar nada. Ninguém vai colaborar com ninguém. Ninguém confia em ninguém. Já temos o nível mais baixo de confiança em alguns países do mundo, como no Brasil, a confiança mútua baixou cerca de 50%. Basicamente, humanos e máquinas. Isto é o que as máquinas fazem. Cálculo simples, e isto é o que os humanos fazem. Sentir, pensar,
intuição e imaginação. É uma chávena de chá completamente diferente. Não se comparam, vamos parar de os comparar. As máquinas e os humanos estão a convergir num sentido prático, como o iPhone ou o Apple Vision Pro. Mas o ponto principal é este: os humanos não são máquinas. Pelo menos eu não acredito que sejamos. É por isso que a inteligência artificial não deve ser considerada como um ser humano. Não existe tal coisa. Ela faz o seu próprio trabalho. É para isso que a usamos. Esta é a parte importante do que estamos a aprender aqui. A inteligência biológica tem múltiplas componentes: social, cultural, emocional, sinestésica. É isso que as máquinas fazem. Fazem contas e ganham-nos a fazer contas. Por isso, esta pirâmide está a mudar completamente. A pirâmide de competências que estamos a ver no mundo antigo era esta: a pirâmide do trabalho, e agora as máquinas vão assumir a parte inferior. O conhecimento, os dados, a informação, é o que está a acontecer com a educação. Vamos concentrar-nos nesta parte, a parte exclusivamente humana. É por isso que estão aqui, e não a assistir a uma transmissão em direto. É por isso que precisamos de estar na vida real. É por isso que precisamos de nos concentrar no que nos torna humanos, que é o conhecimento tácito, o conhecimento silencioso, e não o conhecimento explícito. Por isso, os bots vão chegar e vão comer isto, o conhecimento explícito, as coisas que são fáceis de descrever, e nós ficamos com isto. Não é uma coisa má, exceto que temos de nos treinar para nos prepararmos para isso. E temos de deixar de lado o trabalho de macaco, como disse, o trabalho de mercadoria. E temos de deixar de pensar nas máquinas como sendo algo senciente. Não existe tal coisa. Elas são muito boas a fingir, mas fingir não é a mesma coisa. É um jogo. É algo que usamos para entretenimento. A IA pode dizer-nos com quem devemos casar. Isso já está a acontecer. Portanto, vamos construir a IA para a competência e não para a consciência. É esse o bom futuro. Se conseguirmos que as máquinas façam o trabalho e nos ajudem a fazê-lo, a sermos mais rápidos, mais eficientes, melhores, prestar melhores serviços ao cliente, ficamos a ganhar. Consciência? Por quê? Porque é que eu quero que a máquina raciocine. Não pode, não vai fazer um trabalho muito mal. As máquinas são para as respostas, os humanos são para as perguntas. Picasso, Kevin Kelly. E é isso que eles fazem. É isso que nós fazemos. Fazemos todas as coisas que não têm a ver com respostas. É por isso que é interessante o que está a acontecer com o Google. Agora, o Google não está a fornecer links. Está a dar respostas e adivinhem o que acontece? É um desastre. Não contexto, sem significado, sem causalidade. Viram claro as críticas do Google à PISA de que falei há pouco. E vimos claro o que está a acontecer com a Scarlett Johansson e o ChatGPT, em que a cópia da sua voz está a ser usada para executar o chatbot e assim por diante. Eu vou fazer um resumo e depois saio do palco. Primeiro, o bom futuro não vai ser feito por uma máquina. Não encontrarão a felicidade num ecrã, num bot, numa aplicação ou num sítio desses. É uma história completamente diferente. O que é que faz? Torna o trabalho mais fácil. Torna possível fazer coisas novas. O que precisamos de fazer é encontrar este equilíbrio. É esse o trabalho. E teremos de decidir quando é que mantemos o ser humano no circuito ou não. Esta é a nossa escolha. E quando falamos de um bom futuro, temos também de compreender que a nossa mentalidade contém o nosso futuro. Nós pensamos mal sobre o futuro, construímos o futuro mal, e não podemos fazer isso. Temos de estar abertos a todas as possibilidades e à mudança. Muito importante. Desconfiar do futuro faz com que seja muito difícil esquecer o passado. E aqui na Europa, temos muitos problemas em deixar o passado para trás. Gostamos do passado. Não é uma coisa má, mas também temos de gostar do futuro. Temos de confiar no futuro. Vou terminar com um diapositivo que foi feito pela IA, como está na moda hoje em dia. Andar depressa e consertar as coisas. Claro que a IA não podia escrever coisas. Isso estava para além das suas capacidades. Mas seja como for, vamos inverter a situação e não andar depressa e partir coisas, mas sim andar depressa e arranjar coisas, porque é suposto sermos arquitetos do futuro e não as suas vítimas. Muito obrigado por nos ouvirem. Muito obrigado pela vossa atenção.